Vamos falar agora sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O que seria o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico? Então, o sistema nervoso central são aquelas estruturas contidas no longo eixo do corpo. Nós temos, então, o encéfalo, o tronco encefálico e a medula espinhal. Então, aqui nós temos o encéfalo como um todo, que é dividido em cérebro, nessa região posterior o cerebelo, e mais inferiormente aqui nós temos uma vista anterior do tronco encefálico, né? Esse tronco encefálico, ele é dividido em 3 partes. Nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e depois do bulbo nós teremos então a medula espinhal. Então, aqui nós temos a medula espinhal, com seus gânglios e ramos nervosos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as meninges. O que são as meninges, né? As meninges são as membranas que vão revestir aí todo o sistema nervoso central, onde nós temos uma membrana mais externa, mais espessa, que é a dura mater. Essa aqui é a dura mater, nós podemos ver inclusive vasos sanguíneos atravessando esta dura mater. E aqui, num corte sagital da cabeça, nós observamos então essa dura mater. Essa dura mater, ela é dividida em estruturas, então nós temos um septo no sentido sagital, um grande septo no sentido sagital, que é aqui a foice do cérebro. Ela é chamada de foice do cérebro porque ela vai dividir os 2 hemisférios cerebrais. Então, ela se localiza aqui entre os 2 hemisférios cerebrais, hemisfério cerebral direito e esquerdo. Depois nós teremos outro septo no sentido sagital, este septo aqui, que vai dividir os 2 hemisférios cerebelares. Então, esse septo, ele se divide, ele se localiza aqui entre os 2 hemisférios cerebelares. E nós teremos ainda um septo no sentido transversal. Este septo aqui, no sentido transversal, que é a tenda do cerebelo, que vai dividir a cavidade craniana em 2. Numa cavidade superior, que é a cavidade supratentorial, e numa cavidade inferior, que é a cavidade infratentorial. Então, aqui nós podemos ver a dura mater, que vai revestir aí a medula espinhal. Nós temos uma diferença entre a dura mater encefálica para a dura mater espinhal. A dura mater encefálica, ela é formada por 2 folhetos, enquanto a dura mater espinhal, ela é formada por um único folheto. E agora nós vamos ver cada estrutura. Então, aqui nós temos o cérebro. O cérebro, ele é formado por inúmeras projeções, circunvoluções, que são os giros, né? Então, cada projeção dessa é um giro. Esse giro, ele serve para aumentar a área do córtex cerebral. E entre os giros nós temos os sulcos, então são os giros e os sulcos. Nessa peça nós conseguimos ainda observar a membrana mais interna, que é a pia mater. Essa membrana aqui, ela é altamente vascularizada. E a pulsação destes vasos sanguíneos, ela é sentida principalmente na enxaqueca, né? Então, essa aqui é a pia mater. Entre a dura mater e a pia mater, nós temos uma outra membrana que nós não conseguimos observar aqui em prática, que é a aracnoide, que é uma membrana em forma de teia de aranha. Voltando aqui para o cérebro, então, nós temos os 2 hemisférios cerebrais. Entre eles, nós temos aqui essa região que vai ser ocupada, então, pelo septo sagital da dura mater, pela foice do cérebro.
a fissura longitudinal do cérebro. A gente tem aqui a região anterior, a região posterior. E aí nós conseguimos observar cada lobo do cérebro. Então, a gente mostrar aqui primeiro, na peça sintética, os lobos do cérebro. Então, nós temos os lobos, eles vão receber o nome de acordo com o osso que está acima deles, né? Então, a gente tem aqui 2 lobos frontais, nós temos 2 lobos parietais, nós temos 2 lobos temporais e na sua região mais posterior nós temos os lobos occipitais. Lá dentro, se nós abrirmos aqui esse sulco lateral, nós vamos encontrar aqui o lobo da ínsula. Então, cada hemisfério cerebral, cada lado do cérebro, nós vamos ter aí 5 lobos. Lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo da ínsula e lobo occipital. No total, 10 lobos. Num corte sagital, nós conseguimos observar aqui esta estrutura que... Agora nós vamos ver então um corte sagital do encéfalo. Esse corte sagital, então, ele divide em 2 metades, direita e esquerda, e nós vamos ver a face medial desse corte. Então, aqui nós temos a estrutura que vai unir os 2 hemisférios cerebrais, que é o corpo caloso. Este corpo caloso, ele é constituído por fibras e ele vai se dividir em algumas partes. Nós temos o início deste corpo caloso, que é a região do rosto. Depois nós temos o joelho do corpo caloso. Nós temos o tronco do corpo caloso e nessa região terminal, né, próxima à região posterior, nós temos o esplênio do corpo caloso. Então, aqui agora passando para a peça cadavérica, então nós podemos observar aqui, região do rosto, que é a região mais antero e inferior aqui, o joelho, que é essa flexão aqui, depois nós temos o corpo, ou tronco, e aqui na sua porção final, já próximo ao cerebelo, nós temos o esplênio do corpo caloso. Aqui em outra peça sintética, nós conseguimos observar outras regiões também. Nós conseguimos observar um giro sobre o corpo caloso, que é o chamado giro do cíngulo. Nós conseguimos visualizar aqui, abaixo do corpo caloso, este septo, que é o septo pelúcido. E aqui nós temos a região do tálamo. Então, a região do tálamo e aderência intertalâmica aqui. Toda essa região nós vamos chamar de encéfalo. E esse diencéfalo, ele é composto por tálamo, por hipotálamo, e na sua região mais posterior, o epitálamo e o subtálamo, que a gente não consegue observar nesse corte aqui. Ainda continuando nesta vista medial de um corte sagital mediano, nós podemos observar aqui a disposição das folhas cerebelares. Então, nós temos aqui as folhas cerebelares, como se fosse um arranjo de uma árvore aqui. A gente vai falar que é a árvore da vida. E nós conseguimos ainda observar ventrículos. Aqui nós temos, então, os ventrículos, que são cavidades que vão conter o líquido. Nessa região, nós temos o mesencéfalo, que é a região mais superior do tronco encefálico, a ponte e o bulbo. Então, aqui agora a gente vai pegar um outro tipo de corte. Agora a gente fez um corte aqui coronal, dividindo uma parte anterior e outra posterior, para nós observarmos aqui as substâncias. Então, nós temos por fora o córtex cerebral formado por substância cinzenta, e dentro nós temos, então, a substância branca.
Diferença da substância cinzenta para a substância branca, que a substância branca ela é formada principalmente por fibras nervosas mielínicas, enquanto que na substância cinzenta nós temos corpos celulares de neurônios mais fibras nervosas amielínicas, isto é, sem mielina. Nós observamos neste corte coronal também o corpo caloso, então essa estrutura aqui que eu mostrei anteriormente para vocês, num corte sagital, aqui nós conseguimos ver o tronco do corpo caloso. Logo abaixo do corpo caloso nós temos também os ventrículos laterais, que são cavidades que contêm líquor, líquido cefalorraquidiano. E aqui, essa região mais acinzentada aqui, nós temos o tálamo. Aqui fica mais fácil da gente observar, então, o corpo caloso, aqui o septo e os ventrículos laterais. Então, nós temos dois ventrículos laterais, que contém líquor dentro da região do cérebro, e lá na região do tronco encefálico nós vamos ter então o terceiro e quarto ventrículo aqui. Aqui nós conseguimos observar o cerebelo com a sua disposição em folhas cerebelares, né? Aqui numa vista lateral, essas folhas cerebelares, que são essas projeções, assim como o cérebro ele é dividido em giros, o cerebelo ele é dividido em folhas, que são as folhas cerebelares. E agora nós vamos ver aqui o tronco encefálico. Então, o tronco encefálico, como eu disse anteriormente, ele é formado por três estruturas: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Aqui no mesencéfalo nós conseguimos observar os pedúnculos cerebrais. Aqui nós temos a ponte com esse sulco que atravessa superior e inferiormente, que é o sulco basilar. Sulco esse que é formado pela pulsação da artéria basilar. Aqui nós temos o sulco bulbo pontino, que divide a ponte do bulbo. E aqui no bulbo, nós temos as pirâmides, essas duas estruturas aqui são as pirâmides, e na sua região mais lateral, nós temos as olivas. Aqui nós conseguimos ver melhor nessa peça as olivas, então essas projeções arredondadas, assim denominadas pelos anatomistas como oliva, porque lembram uma azeitona. Ainda aqui na ponte nós verificamos os pedúnculos cerebelares, que são as estruturas que estarão ligadas ao cerebelo. Aqui nós conseguimos ver, então, este pedúnculo cerebelar. Aqui a ponte, pedúnculo cerebelar. Nessa peça nós conseguimos ainda observar essa estrutura arredondada que eu falei anteriormente, que é o tálamo. Essa região aqui é o tálamo, então, que é uma parte do diencéfalo. Então, aqui continuando, então, mais uma vez, o tronco cefálico, então, ele é dividido em três partes. Nós temos o mesencéfalo, onde nós podemos observar aqui os pedúnculos cerebrais. Aqui nós temos a ponte com o sulco basilar, o bulbo, dividido em duas pirâmides e na sua região mais lateral as olivas. E agora, na região mais posterior deste tronco encefálico, nós podemos observar aqui no mesencéfalo essas quatro projeções que são no conjunto chamadas de placa quadrigeminal, e cada projeção desta é um colículo. Então, nós temos dois colículos superiores e dois colículos inferiores.
Agora, para a gente descer um pouquinho, né? Então, a gente está no mesencéfalo, a ponte, o bulbo, e a gente vai descer para a medula espinhal. Essa medula espinhal, ela é formada por um cone, que é o chamado cone medular. Então, nós podemos observar aqui a medula espinhal, cone medular, e lá na sua porção final, nós teremos, então, na sua porção final, filamento terminal, este filamento terminal que é a porção final da medula espinhal, e lateralmente a ele nós temos essas fibras, que são chamadas de cauda equina, foram descritas aí por um anatomista, porque lembrava uma cauda de cavalo, então a cauda equina. Então aqui nós temos a cauda equina. Voltando um pouquinho agora para a parte do encéfalo, nós vamos dividir esse encéfalo em partes de acordo com a sua função. Então, para que nós possamos dividir este cérebro, nós vamos ter aqui um suco, que é o suco central. Esse suco central, anterior a esse suco central, nós teremos uma área que é chamada área motora, e posterior a este suco central, nós temos uma área sensitiva. Então, aqui nós temos novamente suco central, esse giro que se encontra à frente, que se encontra anterior ao suco central, é o giro pré-central. Esse giro pré-central chamado de área motora primária. E aqui nós temos o giro pós-central, giro este que corresponde à área sensitiva primária do cérebro. Então, na peça anatômica, nós vamos observar assim. Aqui nós temos o suco central, o giro pré-central, que, como eu disse, corresponde à área motora primária, e o giro pós-central, que corresponde à área sensitiva motora. Então, voltando aqui, região anterior, observe que a região anterior do cérebro, eu tenho os dois hemisférios mais próximos aqui. Então, esses são os lobos frontais. E na sua região mais posterior, os hemisférios estão mais separados, né? Então, aqui os lobos occipitais. Fica mais fácil da gente descobrir qual que é o giro pré-central e qual que é o giro pós-central, se observar essas estruturas. Então, aqui no tronco encefálico, nós observamos aqui de novo, mais uma vez, junto do tronco cefálico, o tálamo. Essas duas estruturas arredondadas então, constituem o tálamo. Nessa região, nós teríamos a epífise ou glândula pineal, mas não dá para ver nessa peça. E aqui ainda no mesencéfalo nós conseguimos ver esta placa formada por 2 colículos superiores e 2 colículos inferiores. Passando agora, voltando um pouco para a região, então, do telencéfalo, nós temos, então, os giros, como eu já disse anteriormente, esses giros são importantes porque eles vão aumentar a área de córtex cerebral, né? Então, se nós esticarmos toda essa substância cinzenta, como ela é formada por circunvoluções, então, nós teremos uma maior área de substância cinzenta. E nós podemos destacar ainda os giros, eles têm nome, nós vamos falar só do primeiro aqui, deste aqui, que vai dividir o cérebro em duas partes, que é o giro central. Então, a gente tem o giro central, o suco pré-central e o suco pós-central.